Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou terminar um vídeo chamado Primeiro Derviche. Então, se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você volte 2 vídeos e assista do começo da história em diante. Todos os vídeos estão disponíveis já em sequência numa playlist aqui no canal, então é só você procurar um vídeo chamado Primeiro Derviche e assistir a parte 2 e depois a parte 3, que é a de hoje. Hoje eu estou muito feliz porque esse é o 30º vídeo do canal, então eu guardei uma surpresa para quem assistiu até o final e eu espero que vocês gostem. Hoje eu escolhi um projeto para divulgar que é um projeto um pouco diferente dos outros que eu tenho divulgado, porque ele não é um projeto voltado para assessorar pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas é um projeto que eu achei que podia ser interessante para quem está em casa e é um projeto voltado para auxiliar uma editora independente, como eu trabalho com autores e editores desse mercado. Eu achei que tem tudo a ver comigo, então eu achei interessante divulgar esse projeto também. Esse projeto está sendo promovido por uma editora chamada Wish, que é uma editora que se especializou num nicho muito específico de histórias do folclore, principalmente do folclore europeu, histórias de mistério, histórias de terror, histórias fantásticas, e eles vêm resgatando essas histórias bem antigas, algumas até de domínio público, e reimprimindo em edições muito bonitas, muito bem trabalhadas, com uma diagramação impecável. E nessa quarentena, assim como muitas editoras, eles estão tendo que suar para pagar as contas, para manter todos os profissionais envolvidos, é muita gente envolvida para produzir um livro. Então, eles lançaram um projeto no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, para arrecadar uma verba para conseguir se manter produtivo durante a quarentena. E o projeto deles é um clube de assinatura digital. É muito interessante. Por R$8 mensais, R$8 por mês, você recebe um PDF no seu e-mail com um conto surpresa, e os contos são muito legais, já diagramado, numa edição linda, e os arquivos podem ser convertidos para o formato Kindle, caso você tenha um leitor digital. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas se você quiser ir direto até o site do Catarse, é só entrar lá e digitar o nome do projeto, que eu esqueci de falar antes, que se chama Sociedade das Relíquias Literárias. Você pode contribuir com R$8 para ter a assinatura que eu falei, ou com R$12 para, além de ter a assinatura, você fazer parte de um grupo de debate sobre os contos. Acho que é isso, os avisos de hoje são esses, então vamos dar sequência às nossas histórias. Para tentar negociar a sua vida com a anfitriã da casa na qual havia sido recebido, o primeiro derviche lhe contou a própria história, dizendo à moça que na verdade ele não era um mendigo, mas um príncipe, e que há algum tempo ele havia enterrado o primo junto de uma moça misteriosa, a pedido do próprio primo, num túmulo no qual havia uma escada em espiral. Como ele estava embriagado, ele não pensou nas consequências do que estava fazendo, mas no dia seguinte, ao se dar conta da situação, ele voltou ao cemitério, mas não conseguiu encontrar o túmulo. Então, o príncipe decidiu voltar ao reino de seu pai apenas para descobrir que o vizir tinha dado um golpe de estado, matado o rei e que o estava esperando para arrancar o seu olho por vingança de algo que havia acontecido muitos anos atrás. O vizir também mandou que o seu carrasco matasse o príncipe, mas o carrasco se apiedou dele e deixou que ele fugisse. O príncipe, então, voltou ao reino do tio e contou a ele o que havia acontecido com seu primo, e os dois foram até o cemitério para procurar o túmulo. Naquele dia, o príncipe encontrou o túmulo, e os dois cavaram e desceram pela escada em espiral até chegar a um saguão, no qual havia uma grande cama. Ao se aproximarem, o príncipe viu que ali estavam deitados o seu primo e a moça misteriosa, abraçados e transformados em carvão. Mas o mais estranho de tudo foi que, ao ver o próprio filho, o rei tirou as sandálias e começou a bater em seu rosto, dizendo palavrões e cuspindo no próprio filho. Eis então o que aconteceu.
Pois então, cara senhora, vendo aquela situação, eu me fiquei muito assustado e segurei meu tio e o tirei de perto do meu primo e disse: Tio, por Deus, o que o senhor está fazendo? Já não basta o que aconteceu ao meu primo, e o senhor ainda tira sua sandália e bate nele e diz essas obscenidades. Eu não entendo, me explique o que está acontecendo. E meu tio disse: Você se lembra de sua prima? E eu respondi: Claro, nós brincávamos quando éramos crianças e eu sempre tive muito afeto por ela. Então, meu tio, apontando a cama, disse: Pois veja quem está abraçada ao seu primo. E eu, sem querer acreditar, me aproximei da cama e vi que de fato a mulher misteriosa era minha prima. E então eu me voltei para o meu tio e disse: Tio, eu não entendo, me explique o que está acontecendo. E meu tio, chorando, disse: Saiba, caro sobrinho, que desde pequenos os seus primos foram muito apegados um ao outro. No começo, quando eles eram crianças, eu achava bonita a amizade que havia entre eles. Mas à medida que o tempo foi passando e eles foram crescendo, eu comecei a achar essa proximidade cada vez mais estranha, até que um certo dia, quando eles já eram mais velhos, chegou aos meus ouvidos a notícia de que eles não estavam juntos como irmãos, mas sim como amantes. Eu, então, desesperado, chamei meu filho e lhe disse: Por Deus, meu filho, você precisa acabar de vez com essa situação, pois senão será o mais desgraçado entre os homens e Deus não irá perdoar o seu pecado. Além disso, quando eu morrer, você será conhecido como um rei depravado. Deus fez sua irmã proibida aos seus olhos. Então eu repito, acabe de vez com essa situação. Meu filho jurou que iria acabar, sim, com essa situação, mas na verdade os dois continuaram se encontrando às escondidas, pois minha filha também estava apaixonada por ele. E então foi por isso que ele construiu esse lugar e pediu para ser enterrado aqui com ela, pois achava que poderia desfrutar dela por algum tempo e que eles poderiam morrer aqui juntos. Eu, suspeitando de que eles tinham fugido juntos, pedi a Deus que os punisse, e acredito que é por isso que eles tenham se transformado em carvão. Quando terminou de falar, meu tio me abraçou e chorou e disse: A partir de hoje, você será meu sucessor, pois não tenho mais filho nem filha, e você não tem pai. Então, nós dois choramos por mais algum tempo por tudo o que havia nos acontecido, até secarem as nossas lágrimas. E depois disso, subimos a escada em espiral, fechamos a porta de metal e enterramos novamente ali o meu primo e a minha prima. Então, nós dois voltamos ao palácio e mal tínhamos nos sentado para descansar e pensar em tudo aquilo, quando ouvimos cornetas e tambores e gritos e barulhos de cascos e nos levantamos depressa e saímos correndo à procura de alguém que pudesse nos dizer o que estava acontecendo. Então, quando encontramos os guardas, eles nos informaram de que a cidade estava sendo atacada pelo vizir que havia matado meu pai e que estava procurando expandir os seus domínios, matando também o meu tio. A cidade tentou se defender, mas o vizir havia reunido um exército tão numeroso quanto os grãos de areia do deserto, e em pouco tempo a cidade sucumbiu e meu tio acabou sendo morto. Mais uma vez, eu consegui fugir e me esconder, e chorei por todas as minhas desgraças, pensando que não tinha como a minha vida piorar. Mas, quando me acalmei, pensei comigo mesmo: preciso fugir daqui, pois se o vizir me capturar, ele vai me matar e também ao carrasco que poupou minha vida. E não posso voltar aqui nunca mais, pois se algum dia eu voltar, algum dos guardas que me viu crescer vai me entregar ao vizir para ver se cai em suas graças. Daí que não vi alternativa, a não ser raspar minhas sobrancelhas e também minha barba e me juntar à ordem dos derviches. Mas, pouco depois, ouvi falar que em Bagdá havia um califa muito generoso, muito bondoso e justo. Então, decidi vir até aqui para procurar a ajuda do califa e lhe contar a minha história. Quando cheguei à cidade, eu não sabia para onde ir, então fiquei ali parado por algum tempo na entrada da cidade,
até que se aproximou esse segundo derviche e me perguntou: é estrangeiro? E eu disse: sim. Então nós dois começamos a andar e andar, até que nos cansamos e sentamos um pouco para descansar. E então apareceu esse terceiro derviche, que se aproximou e perguntou: estrangeiros? Respondemos que sim. E então ele se juntou a nós e nós andamos e andamos até escurecer. E estávamos cansados, e foi por isso que nós batemos a sua porta e lhe pedimos a ajuda. E então, quando vocês nos receberam e cantaram e nos serviram esse jantar maravilhoso, eu acabei me esquecendo de todos os infortúnios e pela primeira vez, desde que perdi meu pai, eu me senti feliz. Eis então a minha história, cara senhora. Diga-me, é ou não é uma história pela qual vale a pena poupar a minha vida? A anfitriã então disse: sim, de fato é uma história extraordinária e vou poupar a sua vida. Você pode se levantar e ir embora daqui. Mas o derviche, curioso, disse: e a senhora, se a senhora não se importar, eu queria ficar por mais algum tempo, pois quero ouvir a história de todos os que estão aqui. A anfitriã então disse: tudo bem, pode se sentar ao lado do carregador. Você pode ouvir a história dos outros presentes. E então ela se voltou para o segundo derviche e disse: e você? Você tem alguma história para me contar? E o derviche respondeu: sim, minha senhora, e é uma história ainda mais extraordinária. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: como são belas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, curioso para saber a história do segundo derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade. Se você chegou até aqui, é porque você ouviu meu recado no começo do vídeo e quer saber qual é a surpresa que eu guardei para o final. Mas antes de dizer qual é essa surpresa, eu preciso explicar uma coisa. Esse livro que eu estou usando, essa edição que eu estou usando para contar as histórias, é uma edição traduzida direto do árabe que segue o ramo sírio. Eu não sei se dá para ver aqui. O que acontece é que As Mil e Uma Noites foram escritas ao longo de muitos séculos por povos diferentes. E é por isso que esse livro tem essa estrutura de histórias que vão se emendando umas nas outras. Então, a minha surpresa é a seguinte: quem comentar aqui embaixo qual é o seu e-mail e o que você está achando das histórias para quarentena até agora, vai receber um link exclusivo para uma história secreta que só as pessoas que comentarem vão receber. Essa história que eu vou contar é uma história alternativa a uma das histórias que eu já contei, mas é uma história que foi contada pelos egípcios e não pelos sírios. Eu vou propor, então, um desafio para quem receber essa história alternativa. Eu quero saber quem adivinha qual é a história correspondente a essa história do ramo egípcio. E se alguém descobrir, essa pessoa vai receber um brinde especial. Combinado?